Amém. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém. Deixe sentar. Irmãos, ainda há textos que nós precisamos ver. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, estava no auge da sua sabedoria, diferente do que acontece com o livro de Eclesiastes, que ele estava num declínio inigualável, estava irreconhecível. Mas aqui, livro de Provérbios, servindo aí para todas as gerações que quiserem realmente ver o que são bons conselhos. E ele solta esse provérbio aqui, na sequência de várias coisas que ele vem falando. Os provérbios, eles não se ligam um no outro, não são contextos diretos. Praticamente cada versículo é um assunto completamente diferente do outro. Isso é uma característica de Provérbios. E no verso 18 do capítulo 29, ele diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Muitas pessoas já usaram a primeira parte desse versículo e não souberam observar a segunda parte. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, bem-aventurado é. O que é a profecia? Existem muitas profecias. Você sabia que Davi era profeta? Quem sabia que Davi era profeta? Sabia, né? Então, Davi era profeta, sacerdote e rei. Por isso tipifica o ministério de Cristo, porque Jesus também era profeta, sacerdote e rei. Salomão, então, ele está demonstrando que a falta de profecia levaria o povo a corromper-se. Porém, existe a maior das profecias, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Não foi pela Bíblia que você conheceu Jesus Cristo? E até mesmo existem outros ministérios, chamados ministérios proféticos. Nós vamos ver homens que Deus levantava para profetizar na nação de Israel, que foi a nação marcada de geração em geração por profetas, mas estes profetas nunca estavam acima da palavra, eles nunca podiam profetizar nada contrário à Escritura. Quando Deus levantava, eles profetizavam segundo a Escritura. Porque o que guarda a lei, na visão de Salomão, esse era o bem-aventurado. E o que é a lei? A lei é a palavra representada no Pentateuco, no Antigo Testamento. Além do ministério profético, dia a dia, nós achamos na Bíblia um homem chamado João Batista, que Jesus diz assim: o que foste ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Não. Um profeta? Não. Por quê? Eu vos digo que muito mais que um profeta, não é verdade? Ora, como João Batista poderia ser muito mais que um profeta? Na visão dos judeus, um profeta era o máximo. E como é que Jesus fala que João Batista era mais que um profeta? Ele profetizava? Sim, ele profetizava. Olha, vem um aí após mim, eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá, ele limpará a sua eira. Ele vai separar o trigo do joio. Aquilo que for palha, ele vai queimar com fogo inextinguível. Ele é um profeta. Ele está profetizando. Só que o ministério de João Batista não é marcado por profecia. É marcado por um alerta, uma restauração. Mas Jesus chega ao ponto de dizer que ele era mais que um profeta. Se você observar o texto
de Tessalonicenses, abra lá se você puder, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19. 1 Tessalonicenses 5, no verso 19 em diante, diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, o que Paulo está dizendo? Não desprezeis as profecias. Estas profecias aqui, em primeira mão, eu penso que seriam coisas que estavam acontecendo dentro das igrejas, profetas. A própria Bíblia diz que Paulo era profeta. Diz que na igreja de Antioquia havia profetas. Barnabé, Saulo, eram profetas. Ora, então quando ele está dizendo não desprezeis as profecias, ele está se referindo a quê? Poderia ser as profecias do Antigo Testamento, mas aquela ninguém poderia desprezar mesmo, porque se desprezasse aquela não poderia nem se tornar um cristão. Então, pode ser que ele esteja falando de profecias do dia a dia. Porém, Paulo diz assim o quê? Examinai tudo, retende o que é bom, o bem. Em Romanos 8,16, eu considero aquela palavra de Paulo uma verdadeira dádiva para os cristãos. Ele diz o quê? O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que testificação! Então você é filho de Deus porque você recebeu a voz do Espírito Santo no seu espírito, amém? Porque nada te daria essa convicção senão o próprio Espírito Santo te falando. Porque quando você não servia a Jesus Cristo, você tinha aquela filosofia: todos somos filhos de Deus, mas a verdade é que você nunca se sentiu um filho de Deus. Você era vazio, porque não tinha testificação do Espírito Santo. E ele, se ele testifica nesse ponto tão importante em dizer que somos filhos de Deus, Jesus falou que ele nos guiaria em toda verdade. Então ele vai testificar todas as coisas. Ele vai testificar todas as coisas. Às vezes tem pessoas que se desesperam, e não é para se desesperar, porque aqui diz: examinai tudo, retende o bem. Só que você não retém o bem com o seu próprio conceito, porque a Bíblia diz, aqui está dizendo, examinai tudo, e Jesus em João 5,39, ele diz o quê? Examinai as Escrituras, é nela que você tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o seu exame, ele não é um exame pessoal, é um exame segundo a Escritura. Amém? Porque o Espírito Santo, ele não testifica das suas próprias concepções, ele testifica da revelação da Escritura. Aí vem Mateus 6,6 e diz: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. É lá que ele vai falar contigo. É lá que ele vai dizer o que é, o que não é. Entende? Tem pessoas que se desesperam. Tem casos de pessoas desviadas por causa de uma profecia. Não há motivo para se desviar por causa de uma profecia. Se nós somos crentes com o entendimento aguçado de examinar tudo e reter o que é bom, se está escrito examinar tudo, significa que eu vou me deparar com tudo. Eu vou ver tudo, eu vou ouvir tudo. Entende, irmão? Agora, onde é que eu vou achar a verdade? Jesus falou que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, e ele deixou Mateus 6,6 para nós realmente ouvirmos a verdade. O lugar de ouvir a verdade é Mateus 6,6. Então, irmãos, você aceitou Jesus, não foi por uma profecia. Você não vai desprezar nenhuma profecia. Você não pode. Paulo não era profeta? Era. Barnabé não era profeta? Era. Quando Paulo está indo para Jerusalém, profetas não se levantaram no caminho? Se levantaram. A profecia faz parte do reino de Deus?
faz parte do reino de Deus. Porém, esse mesmo Paulo, ele vai dizer que a profecia é o quê? Um sinal para os fiéis, ou seja, você está caminhando, a profecia é um sinal para quem? Para os fiéis. Fiel é quem anda na palavra. Então você está caminhando na palavra e o Espírito Santo está testificando no teu espírito. Você vai caminhando na palavra, o Espírito Santo vai testificando com o seu espírito. Quando vem uma profecia, de que pode ser do diabo, pode ser de quem for, vem uma profecia, você está andando na palavra, o Espírito Santo está testificando. Se ele testificar daquilo, então não é do diabo, é de Deus. Se ele não testificar, então não é de Deus. Isso é, irmão, maturidade. Maturidade, crescimento espiritual. Profecia faz parte da igreja. E falsas profecias, a Bíblia não diz assim: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, é porque Deus estava avisando assim. Paulo não escreve dizendo que no meio do povo houve falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores. Mas ele está dizendo aqui, olha, examinai tudo, retém o que é bom. Irmão, eu vou te dizer aonde você nunca cairá. Em Mateus 6,6. Acabou. Encerra-se a história. Porque a Escritura diz: buscar-me-eis e me achareis. Ele me invocará e eu lhe respondereis. Clama a mim e responder-te-ei. Meu irmão, ali você não cai nunca. A tempestade soa sobre a tua cabeça, os terremotos abalam os teus pés, falta o chão debaixo da tua sola dos pés, mas você está firme na rocha que é Cristo Jesus. Então, você vai sempre ouvir Deus, ter a direção de Deus, e você vai saber ter um filtro espiritual a ponto de examinar tudo e reter o que é bom. Ou seja, por este mundo, você vai ouvir pessoas falando tudo que você mais imaginar. Hoje mesmo uma pessoa falava que uma pessoa de uma outra igreja estava lá e um homem chegou e profetizou para ele tomar cuidado, porque ele tinha uma tendência ao homossexualismo, né? Me contaram isso hoje. Falsas profecias, não tinha nada a ver isso na vida do homem. Já teve gente entrando dentro das igrejas, eu já recebi muita falsa profecia. Por que eu estou falando isso? Você é pentecostal? Você gosta de poder de Deus? Isso faz parte do poder de Deus, isso faz parte do meio pentecostal, e existem sempre aqueles que conseguem brechas. Aqui já houve, no começo da obra, pessoas que entraram por essas portas, porque as pessoas acham que quando uma obra está começando, que as pessoas que sempre começam uma obra são inexperientes, são meninos, mas esse não foi o nosso caso. Quando Deus nos mandou fundar Geração Jesus Cristo, nós já tínhamos 12 anos de evangelho. Isso é uma caminhada. Mas aqui apareceu muito falso profeta. Irmão, estou sentindo no meu coração, eu costumo dizer o seguinte, esse negócio de estou sentindo no coração, pode ser parada cardíaca, pode ser um problema sério. É melhor procurar um médico. Estou sentindo no coração, não é Deus não, meu irmão. Deus não te faz sentir nada no coração, não. Deus abre os teus ouvidos espirituais e diz assim, essa é a minha palavra, vai lá e diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Irmão, eu acho que... Não, o que eu acho fica em casa. O que Deus está falando é o que Deus está falando. O que Deus não está falando, Deus não está falando. Você quer ser um líder na obra de Deus? Tem que crescer, tem que ter maturidade, tem que saber botar profeta para correr. Amém? Já recebi muita falsa profecia, eu estou falando. Já teve pastores renomados que apontaram o dedo para mim, eu falei, está fora, pastor. Está fora, está errado.
Não, Deus está falando, não está não, põe a minha vida à prova, não está não. Maturidade, crescimento, homens diante de quem todo mundo se curvava. Quando o homem abria a boca, acabou, era Deus falando na terra. Mas eu sei como está a minha vida e você sabe como está a sua. Então não adianta vir com, olha, assim diz o Senhor, diz o quê? O que Deus está dizendo? Não, não está não, é mentira. Ah, você não recebe? Não recebe porque você está mentindo. Você sabe, a Bíblia diz que a profecia é sinal para os fiéis. Se você é fiel, você está andando na palavra. O Espírito Santo, ele tem uma injeção gigante na mão. Quando ele fala, não adianta você fugir, não é verdade? Não adianta. Se tu está em falta, Davi, o negócio é o seguinte, eu vim aqui que eu não tenho o que fazer, o profeta Natan disse para ele, né? Eu passei por aí para tomar um picolé. Davi, senta aqui, vamos conversar, vamos tomar um café. Um homem tinha uma ovelha, outro tinha um montão. Davi, aquele que tinha um montão, pegou a ovelha do que só tinha uma e matou e serviu para quem queria. Davi falou, esse homem é digno de morte. É mesmo, Davi? Esse homem é você. Assim diz o Senhor, tu és o assassino da cordeira. Tomaste a mulher de Urias, mandou matar Urias. Questiona agora, Davi. Não, quando ele falou, já estava Davi de cara no pó. Porque quando Deus fala, quem se levanta contra cai. Seja quem for. Natan contou a história, Davi se irou e falou assim, e assim diz o Senhor, a espada não se apartará mais da tua casa, a maldição vai ficar dentro da tua casa. Por quê? Porquanto transgrediste os mandamentos do Senhor. O que Davi fez? O que ele podia fazer? Alguém pode mentir para Deus? Alguém pode resistir ao Espírito Santo? E a ele, eu sou rei, mata Natan, mata quem? Lembra do profeta desconhecido? Altar, altar, sobre ti queimarão ossos humanos. O rei falou, o quê? Pega ele. Pega como? Pega como? Com a mão ressequida? Com o braço sem poder estender? Como que vai pegar? Quando Deus fala, a terra treme e o mortal se cala. Meu. Se Deus falou, está falado. Jeremias vai para a porta do templo, aí lá vem a multidão, os sacerdotes, os fariseus, lá vem todo mundo. Vocês vêm fazer o que dentro do templo? Vocês vão orar, Deus não vai ouvir. Vocês vão cantar, Deus não vai ouvir. Vocês vão clamar, Deus não vai ouvir. Endireitai as vossas veredas. Alguém mandou pegar ele? Quando o Espírito Santo está num negócio, ele está. E quando não está, ele não está. Entra naquilo que o Espírito Santo está. Amém? Mateus 6,6. Você tem que estar nessa intimidade para ouvir realmente tudo e reter o que é bom. Quando Deus fala, irmão, ele fala mesmo. E profeta de Deus não se justifica. Amém? Isaías vai lá para Zedequias e diz o seguinte para ele. Aí lá vai Isaías. Chegou. Onde está Zedequias? Ah, está lá no quarto do palácio, dá licença. Zedequias, assim diz o Senhor, arruma a tua cama, porque da cama que tu subiste tu não vai descer, nela morrerás. Tchau. Acabou a história. Acabou a história. Zedequias virou a cara para a parede e disse assim, eu tenho misericórdia. Quando Isaías está saindo, Isaías volta lá que ele se humilhou na minha presença. Voltei, aí o negócio é o seguinte, tu não vai morrer mais não, Deus te deu 15 anos, quer sinal? Ele te dá sinal, tchau. Questiona aí quem quiser questionar, assim diz o Senhor e ponto final. Micaías vai lá no rei de Israel, que ele está querendo ir para a guerra, vai lá e diz para ele não ir para a guerra, porque se ele ir, ele está frito, ele vai morrer. Aí 450 profetas diziam assim para o rei de Israel, vai rei e prosperarás. Tu está bem rei, pode ir, todo mundo está contigo. Aí vem mais uma turma, rei, tu vai, tá aqui esse chifre, tu vai ferir até as pessoas com esse chifre, tu vai vencer a guerra numa boa. Aí vem Micaías, aí o guardião já disse assim, olha, todo mundo profetizou bênção para o rei, vê lá o que tu vai falar, hein?
O que o Senhor me disser, eu digo. Fala, Micaías, o que você está vendo? Ó, rei, vai para a guerra, tu vai prosperar. Não me fale com ironia, me fale realmente a palavra do Senhor. Ah, tu quer ouvir a palavra do Senhor, tu não quer ironia? Eu vi Israel disperso, que nem ovelha que não tem pastor. Está vendo? Ele só profetiza o mal contra mim. Prende ele, põe ele no cárcere com pão e água, até que eu volte. Aí vem Micaías e diz assim, como é que é? Até o quê? Até que eu volte. Não, se tu voltares, Deus não falou pela minha boca. Aleluia, glória a Deus. Se tu voltar vivo nessa terra, eu não sirvo a Deus. Ele não falou pela minha boca, eu sou um falso profeta. Lá foi o rei para a guerra. Trocou até de vestes para confundir os inimigos. E um homem lá pegou um arco, a flecha jogou de qualquer forma. E a flecha foi direcionada pela mão de Deus. Esse não, foi para outro. Esse não, é aquele ali. Pá, matou o rei de Israel. Quando Deus fala, não tem jeito. E quando Deus não fala, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. Meu irmão, quando Deus fala, falou e acabou a história. Aqui nesse ministério, entrou um jovem, certa vez, que algumas palavras foram dadas para esse jovem, e ele dizia assim, eu não recebo. Enquanto a profecia está rodando, ele está dizendo, eu não recebo. Não adiantou de nada. Ele teve que receber. Ele veio conversar comigo depois no final do culto, eu falei, rapaz, te colocaram atrás de um púlpito e vão te assassinar lá, o diabo vai te ferir atrás daquele púlpito, sai daquilo. Ele falou, não, mas eu fui ungido, eu fui consagrado. Eu falei, eu não fui. Sai daquele negócio. Não, porque eu fui isso, eu fui aquilo, eu tenho uma carreira, eu falei, olha, eu não tenho. Jesus se manifestou a mim, me mandou fazer, eu fui e fiz e está feito. O teu pastor que te colocou atrás do púlpito é um mercenário e ele vai acabar contigo. E ele continuou questionando, eu falei assim, vamos fazer o seguinte para encerrar a história. Eu aposto a vida do meu filho, como você vai ser ferido pelo diabo atrás do púlpito. Resultado? Está desviado. E meu filho está aí correndo, brincando com saúde. Não adianta, quando Deus fala, fale. Quando Deus não fala, ai daquele que diz, assim diz o Senhor. Vou eu colocar a vida do meu filho? Se eu não estou ouvindo Deus? O resultado está aí. Eu não recebo, eu não creio. Que diferença faz se eu creio ou não, se é Deus que está falando? Não faz diferença alguma. Agora, a Bíblia diz que eu tenho que ouvir tudo. Eu tenho ouvidos, não tenho. Não existe botão para desligar os ouvidos, amém? Não existe botão para desligar os ouvidos. Mas você tem que saber ouvir tudo e ir para a intimidade do teu quarto. Deus nunca fala uma coisa uma vez só, amém? Isso nós já estudamos aí abundantemente, que o número que Deus usa é o número 2. Ele sempre usa esse número 2. Ele mandou os discípulos de 2 em 2 para pregar. O 2 é o número do testemunho. A lei exigia 2 testemunhas. Até a nossa lei aí exige 2 testemunhas. É a confirmação. E assim é Deus. Então, meu irmão, tudo que você ouvir, o seu crer ou o seu não crer, pode não fazer diferença. O que faz diferença é se Deus fala ou se Deus não fala. E a Escritura diz, ouve tudo e retém o que é bom. O que é bom? O bom, a Bíblia diz, né, que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é a minha vontade? Não, porque o profeta vai dizer que os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Então, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Quando eu vou reter tudo, eu vou ouvir tudo e reter o que é bom, o bom é aquilo que Ele vai me dizer.
Quando eu estou na intimidade do meu quarto e ele diz assim, isto é verdade, isto é mentira. Ah, Senhor, então isto é a verdade, isso é a mentira? Tá certo. A verdade de Deus pode ser diferente da minha verdade. A mentira de Deus pode ser diferente da minha mentira. Amém? Porque os pensamentos dele, os caminhos dele, são diferentes do meu. Então, irmão, o que acontece? Paulo chega ao ponto de dizer, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Por quê? Algumas denominações, por não conseguirem a graça de Deus para o ensino, elas preferiram banir a profecia. Por exemplo, os batistas não aceitam profecia de jeito nenhum. Os metodistas tradicionais, os presbiterianos, eles não aceitam profecia de jeito nenhum. Eles dizem que isso é coisa da cabeça de crente pentecostal fanático, que não tem o que fazer. E você sabe que isso não é a realidade. Amém? Você sabe muito bem que isso não é a realidade. Então, o que nós precisamos é crescimento espiritual. Andarmos por este mundo. Deixa quem quiser vir profetizar para a gente. Dentro, fora da igreja, no supermercado, no parque de diversão, na praia, onde for. Pode profetizar, estou aqui para ouvir. Por quê? Porque eu conheço o prumo da palavra. Profetiza aí, profeta, que eu vou dizer se você é mentiroso ou verdadeiro. Amém? Porque você está andando na palavra, você é qualificado como um fiel, e a Escritura diz que a profecia ela entra como um sinal para os fiéis. Por que geração Jesus Cristo foi fundada? Deus havia falado comigo que tinha uma obra para eu dirigir e tinha um trabalho para eu assumir. E o tempo foi passando, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e meio. 4 anos e meio depois, eu guardando a promessa do que Deus falou comigo, não tinha usado nenhum profeta, falou comigo. 4 anos e meio depois, Deus levantou um profeta e disse assim, chegou a hora, vai lá e funda a igreja de Deus. Aquilo entrou como um sinal para mim que estava guardando com fidelidade a promessa de Deus. Entende o que é a profecia? A profecia ela não vai determinar nada na sua vida. A profecia não determina, ela tem que entrar como um sinal, nunca como uma determinação, e ela nunca cancelará o seu livre-arbítrio. Amém? Para que você saiba o que é verdadeiro ou falso, eu mais uma vez vou te aconselhar Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Deus disse que se nós fôssemos clamar, ele responderias. Amém? Se ele vai responder, é promessa dele responder? Se é promessa dele, cabe a nós irmos lá na promessa dele e pegarmos ele pela sua própria palavra, porque a Escritura diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Então, você tem que buscar maturidade, né? Intimidade, crescimento espiritual, conhecimento bíblico e saber que nem tudo que você vai ouvir é a verdade, nem tudo que você vai ouvir é mentira, mas isso precisa ser testificado pelo Espírito Santo. E a pergunta desta noite, você já aprendeu a discernir a testificação do Espírito Santo? Você quer sair daqui nesta noite com um sinal de Deus no teu espírito, de maneira que quando você ouça algo falso e mentiroso, o Espírito Santo te dê um sinal lá dentro do seu ser? E quando você ouça algo que é verdade, ele te dá um sinal de que aquilo é a verdade? Irmão, você, para viver no meio pentecostal, como nós chamamos, precisa disso.
Leve a sério a sua vida e a sua intimidade com Deus. Leve a sério o seu crescimento espiritual. Tem pessoas que têm sido arrancadas de propósitos maravilhosos de Deus, e eu acabei de ouvir, há uma semana eu acabei de ouvir um fato desse, pessoas direcionadas maravilhosamente por Deus para posições gloriosas, e falsas profecias dentro da própria igreja da pessoa arrancaram ela do prumo, e ela cedeu o púlpito, cedeu o próprio púlpito, porque não está levando a sério o que nós sempre dizemos aqui, ouvir a voz do Espírito Santo. Existem muitas maneiras de se ouvir Deus falando. Primeira delas é lendo a Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Quando você está na intimidade com Deus, você aprende a abrir um canal no teu espírito para que o Espírito Santo fale com você. Aquilo que Paulo chama de testificação do Espírito Santo. Então, a pergunta desta noite: você quer levar a sério esse negócio de discernir a voz de Deus, de aprender a ouvir Deus? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. E Deus, com o estrado que é a palavra, com a base que é a palavra, aí Ele faz coisas tremendas e mirabolantes, mas a base é a palavra. Por isso disse lá, Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, bem-aventurado é. Outras versões dizem assim, mais sábio é. Mais sábio é o que guarda a própria lei. Então, nesta noite nós vamos estar orando, para Deus nos dar essa graça de discernimento, esta graça de entendimento, e nós não ficarmos por aí meio tontos, sem perceber as coisas, ouvindo qualquer coisa. Tem DVDs que eu assisto, alguns muito bons, outros verdadeiro lixo, cheios de falsas profecias, cheio de pregações que a gente vê o povo dando glória a Deus e aleluia incessantemente, e eu fico perguntando, por que aquele povo está dando glória a Deus e aleluia, se o homem está falando um monte de besteira? Existe um pregador por aí muito famoso, que eu chamo ele de assassino da teologia, mas o homem, quando abre a boca, todo mundo começa a gritar glória a Deus e aleluia. Aquele homem para mim é um assassino da teologia, ele não diz coisa com coisa. Eu fico dizendo assim, meu Deus, como é que pode? Bem que um pregador já bem disse assim, ó, essa massa aí é manipulável. Nós não temos o direito de manipulá-la, mas é manipulável. Porque nós precisamos de quê? Conhecimento bíblico. E meu irmão, não é para ficar chateado não, eu sempre digo, todos nós já fomos manipulados. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela libertará. Eu já levei a Rosinha para casa também. Por quê? Porque fui manipulado. Eu já levei o sal ungido para dentro de casa. Por quê? Fui manipulado. Agora, hoje não, ninguém me manipula. Depois que você aprender que existe um Deus que fala e você pode ir para a intimidade com Ele, acabou, ninguém te manipula mais. Mas não adianta aprender que há um Deus que fala e não exercitar isso. Tem que exercitar. Tem crente que diz assim, tem 15 dias, tem 20 dias que eu não faço uma oração. Então tem 20 dias que você não deu a oportunidade de Deus falar contigo. Nesses 20 dias você pode estar sendo enganado. Amém? Então, querido, ouve tudo, retém o que é bom. Quanto mais você ora a Deus, guarde agora este segredo. Quanto mais você desenvolve uma vida de oração com Deus, mais facilmente você percebe o mover do Espírito Santo, a testificação e a voz de Deus na sua vida. Por isso alguns pregadores sempre dizem assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, nenhum poder.
A intimidade com Deus na oração é como que você começasse a caminhar com alguém e conhecer esse alguém e ser conhecido desse alguém. Quando você caminha muito com alguém, não chega a um ponto que só no olhar as pessoas se entendem? Assim é o mover do Espírito Santo. Quanto mais você caminha na intimidade da oração com Deus, mais facilmente você recebe o toque dele para discernir todas as coisas. Então, diz a Bíblia, ouve tudo e retém o que é bom. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.